Parabéns ao São Paulo, meteu 3-1 no Santo André, jogou muito bem o primeiro tempo. O Luciano arrebentou com o jogo, né? Pablo Maia também jogou muita bola. Né? O Lucas fez o gol de pênalti. O Lucas é outro patamar, né? E a verdade a gente tem que assistir os jogos. Esses comentaristas, narradores, jornalistas, não assiste o jogo, tem que assistir, irmão. Tem que assistir Água Santa e Bragantino, tem que assistir Ponte, tem que assistir Guarani, tem que assistir Corinthians, tem que assistir Botafogo e Santos, tem que assistir todos os jogos para ficar bem informado. E também você pode assistir todos os jogos da Rádio Craque Neto Euro 17. Parabéns ao São Paulo, parabéns ao Thiago Carpini. E aí vai ser campeão contra o Palmeiras da Supercopa. O São Paulo vai ser. E vou tentar ter produtividade. São Paulo foi muito produtivo. O Carpini ainda não tem todo mundo à disposição, mas dos que ele tem, jogou o principal, né? Jogou, estreou, estruturou o time de forma indicando o que ele vai querer para a temporada. Tá todo mundo se perguntando, o Alisson vai ser realmente aquele cara de apoio no meio-campo, aquele segundo volante ou aquele meia que o Dorival Júnior chegou a pensar, colocou em campo na temporada passada, e a resposta é sim. Foi o mesmo Alisson do Dorival Júnior. O time está muito parecido em ideias com o que o Dorival colocava. E 45 mil pessoas no Morumbi. 45 mil pessoas num sábado, choveu, havia previsão de chuva e choveu, mas 45 mil pessoas foram até o estádio do São Paulo. Aliás, Paulo, não choveu pouco não, né? Choveu bastante em São Paulo, né? Mas 45 mil, é por isso que eu digo sempre, acho radicalismo querer acabar com o campeonato estadual. Podemos discutir a fórmula e devemos discutir fórmula, o tempo de duração. Agora, querer acabar com o campeonato estadual é querer acabar também com a segunda-feira, porque uma coisa está ligada diretamente à outra. 45 mil pessoas saíram de casa num final de tarde de sábado para ir até o estádio do clube pelo qual eles torcem para ver a estreia do clube, do time no campeonato estadual, gente. Então não vamos desprezar isso, não vamos ficar com um conceito absolutamente europeizado de que tudo que acontece na Europa é muito bom e a gente tem que replicar aqui. O que tem que se discutir é o tempo de duração, a fórmula de disputa, ok. Isso é passível de discussão, devemos discutir. Mas chegar e dizer assim, acaba com isso aí, eu acho de um colonialismo, de uma subalternidade, porque na Europa não é assim, que é impressionante, eu não entender o país que nós estamos, quem somos, o que nos alimenta. Uma coisa é essa, na estreia. E não foi São Paulo e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Santos. Foi São Paulo e Santo André. E 45 mil pessoas foram até o Morumbi. Uma ressalva de que se fosse o torneio do bairro do Morumbi, o torcedor de São Paulo ia lotar também, porque o torcedor de São Paulo está lotando tudo. Eu acho isso espetacular, porque o torcedor do São Paulo, com a Copa do Brasil, ele volta a disputar a Libertadores. O São Paulo em casa no Campeonato Brasileiro do ano passado sempre foi um time altamente eficiente, e o torcedor entendeu o seguinte: se você vai ao estádio, meu amigo, enquanto a bola está rolando, incentiva o seu time. E aí, se depois acabou o jogo e acontecer alguma coisa que te frustrou, que te desagradou, que te irritou, aí você protesta. Agora, enquanto a bola está rolando, o teu papel, eu não estou querendo aqui ser sommelier de torcedor. Ensinar torcedor a torcer. Não, aí não. Mas também a gente pode ter eu tenho a minha opinião. Nossa preferência. Eu tenho a minha opinião, e a minha opinião é a seguinte: torcedor, quando vai ao estádio, é para torcer. Se por acaso, se ele acha que ajuda o time, ele tem um pensamento completamente equivocado. Enfim, é uma equipe que começa de forma animadora a temporada, não apenas pelo resultado, mas pelo desempenho, mas eu não deixo de fazer essa conexão. Campo, arquibancada. Isso é fundamental. No São Paulo é. Fundamental. São Paulo é. Deixa eu passar as substituições para você entender o que aconteceu, mas só 30 do segundo tempo. O Carpini foi dando uma segurada na rapaziada, acho até que exagerou um pouco. O Lucas chegou a sair de maca quando ele é substituído e deu um susto em todo mundo ali. O Luciano entrou o Galopo entrou no lugar do Luciano, praticamente com a mesma função, encostando um pouquinho mais à frente, chegando também. Perdeu boa parte da última temporada, está voltando agora. Né? Desde março, lesão no joelho, ficou de fora. Esse é o primeiro jogo, né? É o primeiro jogo dele. A volta dele, a lesão. O Ferreirinha entrou no lugar do Wellington Rato, o Eric entrou no lugar do Alisson, aí já com... Alisson que, aliás, se bem que aqui o Eric entrou como volante, né, Lino? Isso, entrou como volante, como segundo volante, Pablo Maia de primeiro, ele de segundo, como meio apoiador na partida de hoje, participando muito mais do jogo à frente.
frente. O Luiz Gustavo é que entra um pouco mais na função do Alisson, né? E o Eric entra muito mais na do Lucas Moura. O Luiz Gustavo a gente viu no último lance ali dos melhores momentos, né? Tentando chute fora da área. Isso, o Luiz Gustavo entra já aos 35, 36 mais ou menos, e o Juan depois entra no lugar do Calheri. O São Paulo dá uma outra arrumada ali, mas a ideia do Galopo por trás do Calheri é boa. O Ferreira entrou muito bem, fez boa partida, participou, perdeu 2 gols. São Paulo fez um jogo legal, cara. Calheri, aliás, voltando também, né? Já mais pro fim da temporada, ele foi liberado para fazer uma cirurgia. E ainda tem o Rames Rodrigues, que provavelmente essa temporada mais adaptada ao estilo de jogo do futebol brasileiro e mais bem condicionado, também poderá ser um jogador importante nessa temporada para o São Paulo. Rafinha, Arboleda tá machucado, Arboleda tá com aquela história do... Tem um caminhãozinho de dinheiro ameaçando parar na... Mas o São Paulo disse que não recebeu nada, cara. O Marcelo fez uma observação outro dia na redação sobre como essa época é terrível, porque e os próprios jornalistas às vezes têm que ser muito criteriosos, porque alguém chega e diz, vai rolar isso aí. Se você não tiver um critério, vira um leilão, vira um barata voa. O tempo inteiro é barata voa. Bom, a gente está na expectativa da primeira entrevista coletiva do Thiago Carpini, né? Como treinador do São Paulo. Vamos mostrar ao vivo assim que ele se posicionar ali para falar. Tal qual o Tele Santana está morando no centro de treinamento do São Paulo. Ele e o Luiz Gustavo. Para quem não lembra, o técnico que é vice-campeão paulista, né? Sim, foi o Era o técnico do Água Santa, que disputou a final contra o Palmeiras, dirigiu depois o Juventude, que subiu com o Juventude. Subiu com o Juventude. Teve uma proposta do Santos. Sabe o que eu acho mais interessante, Marcelo? É que ele vai ter ali para conversar o Muricy. Primeiro. Você lembra da declaração dele na entrevista coletiva de apresentação? Ele disse, eu quero que o Muricy seja o meu Tele. Foi uma boa comparação, porque o Tele foi para o Muricy o que ele espera que o Muricy seja para ele. E é o que eu acho que precisa também na seleção brasileira. Entende? Você tem que ter uma interlocução. O técnico de futebol é, antes de tudo, um solitário. Um cara como o Carpini, da novíssima geração de treinadores, vai dirigir um clube do tamanho do São Paulo. Haverá momentos ali que ele precisará ter uma interlocução com alguém mais rodado. Histórico de vitórias, conquistas, que vai ser muito útil para ele, além de tudo, alguém que não quer o cargo dele. Também é que, pelo fato de ser um treinador jovem, pelo fato de ser um treinador brasileiro, e a porta até agora estava escancarada para treinadores portugueses, para treinadores na América do Sul, o sucesso do Carpini vai fazer bem para o treinador brasileiro. Todo mundo será bem-vindo aqui, que venham os portugueses, que venham os argentinos, paraguaios, venha quem vier, esse não é o problema. O problema é que o treinador brasileiro perdeu muito em prestígio. E o Carpini representa uma nova geração de treinadores que precisa ter espaço para poder mostrar alguma coisa. E o São Paulo está dando esse espaço, eu acho muito legal. Qual a expectativa que vocês têm para o trabalho do Carpini no São Paulo? É lógico que, como já foi observado aqui, né? Para um primeiro jogo não dá para fazer grandes observações. Não, leva um tempo. Mas eu entendo que pode ser um trabalho. Vamos pensar assim juntos aqui. A partir do início da Libertadores, que é em abril para a fase de grupo, você terá todas essas equipes com ideias mais consolidadas e mais bem trabalhadas. Paralelamente a isso, tem o Campeonato Paulista com jogos contra as equipes da primeira prateleira e também jogos de contra equipes do interior, que são equipes que exigem muito. Hoje o Água Santa, por exemplo, mais uma vez derrotou o Bragantino, assim como tinha feito na semifinal do Campeonato Paulista do ano passado. A Água Santa foi lá e venceu de 1-0. Eu acho que pode ser uma perspectiva boa. Tudo passa, Marcelo, pela convicção nos momentos em que houver instabilidade. Essa convicção é que é fundamental. Não é buscar um técnico da novíssima geração com um vice-campeonato paulista e com um acesso à Série A pelo Água Santa e pelo Juventude, e no momento de qualquer instabilidade entender que esse técnico não serve. Sim. Até porque ele vai ter desafios pesados, né? É uma espécie de queima de etapas, porque ele dirige um time na Série B do Campeonato Brasileiro e daqui a pouco já vai para a Libertadores, né? Sim. Tem um clássico contra o Palmeiras também daqui a pouco.
que pode não ter a maior cobrança do mundo, mas vale uma taça, né? Então tem ali pelo menos uma observação, tem um olhar mais... Eu acho que alguém avisou para ele para pisar no chão devagarinho. Né? Então ele chegou colocando o time do ano passado, não inventou, não estreou ninguém já de cara. Não é para ser por hora um trabalho autoral. Não. Agora tem um desafio, que é o desafio das relações. Não, ele vai ter que fazer escolhas. Daqui a pouco, o que ele vai fazer com o Ramos Rodrigues? Não, tudo bem, eu entendo. E se o Galo começar a jogar o que já mostrou hoje que vai jogar? Que é saudável. Vai tirar o Luciano? As escolhas são até saudáveis, mas a condução desse processo, ela exigirá sabedoria e humildade. É uma coisa que raramente o ser humano tem, sabedoria e humildade. E combinar isso não é uma coisa... Porque você tem que ser firme na sabedoria, no exercício da tua sabedoria, e tem que mostrar que você não está sendo arrogante. Principalmente porque é líder, né? Ele vai exatamente. ter que liderar esse vestiário. Uma coisa é o vestiário do Água Santa, outra coisa é o vestiário do Juventude. Agora é o vestiário do São Paulo. É uma coisa completamente diferente. Sim, não, o Se desafio é muito legal. Você usou uma expressão muito interessante. Alguém me avisou para eu pisar nesse chão, pisar devagarinho, não é? Pisa devagarinho, pisa firme, mas não mete o pé no peito. Esse é um exercício para ele. Não é uma coisa tão fácil, não. Ainda mais num meio onde a sensibilidade está sempre à flor da pele. E ele é um treinador autoral, porque ele chega agora e repete alguns processos do Dorival Júnior, porque isso já está internalizado. Os jogadores já sabem o que eles estão fazendo, o time é praticamente o mesmo, tal. É natural que ele faça isso, mas ele é um treinador autoral. Ele é um treinador que tem mais posse de bola que o Dorival Júnior, que tem um outro nível de aproximação, que tem estratégias normalmente de imposição de jogo o tempo inteiro. No Juventude Mas todos esses aspectos ótimos, e acho que por isso o São Paulo acertou na contratação. Agora a gente só não pode ignorar as relações. Sim. As relações são fundamentais. Ele é um cara de quanto? 39, 40 anos? 39 anos. Se você pensar que, por exemplo, o elenco mais caro do Brasil e aquele que todos consideramos o mais qualificado, teve 2 técnicos no ano passado que não foram PhDs em relações, Vitor Pereira e Jorge Sampaoli. Se você não souber se relacionar, se você não souber, sem perder a autoridade, se impor, isso enfraquece. Você veja o seguinte, é o Thiago Carpini, técnico altamente promissor, mas ele olha, levanta a cabeça e tem um Rafinha. Mas, como diz a mesma música que o Lino citou, foram me chamar. Né? E aí, eu estou aqui, o que é? Tenho que mostrar também, né? Claro.